Olá, é um verdadeiro prazer falar ao seu coração. Tenho certeza que até o final deste vídeo algo mudará na sua vida, em nome de Jesus, e mudará para melhor. Eu quero hoje falar de escolhas. Eu gostaria de discorrer por uma passagem bíblica, o capítulo 23 do livro de Lucas. Nós não vamos ler, porque são 25 versículos, seria quase que metade do capítulo. Eu incentivo você a ler depois, então nós vamos comentar. É a passagem que fala da crucificação de Jesus e que envolve Pilatos, envolve Herodes e envolve mais alguns personagens ali. E eu quero ver com você as escolhas que estão implícitas aqui neste texto. Lucas 23, 1 a 25. Veja, nós somos o resultado das escolhas que fazemos na vida. Você é resultado de escolhas que você fez nos dias que antecedem ou que antecederam a hoje. Todos nós, eu sou, eu, Rodrigo, sou o que sou, o Rodrigo é o que é, porque escolheu coisas na vida que o trouxeram até aqui, que me trouxeram até aqui. Você é o que você é porque na vida você teve atitudes, você escolheu coisas que te levaram até aonde você está. Ah, pastor, eu sou um ninguém. Tá? Você é um ninguém por causa das escolhas que você fez. Pastor, graças a Deus eu sou um monte de coisas. Você é esse monte de coisas aí, por causa das escolhas. Ah, pastor, eu graças a Deus eu vivo uma vida muito equilibrada e feliz. Você está feliz por causa das suas escolhas, por causa das decisões, dos caminhos que você tomou nas encruzilhadas da vida. Nós somos resultado das nossas escolhas. Deus diz algo interessante, Deuteronômio capítulo 30, ele diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí Deus complementa e traz um conselho. Ele diz: escolhe a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Eu ponho diante de ti por testemunhas o céu e a terra, Deus diz. Eu ponho diante de ti por testemunhas que coloco para você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora é com você, agora é você que escolhe. Vida ou morte é produto de nossas escolhas. Bênção ou maldição é produto das nossas escolhas. Deus está dizendo que Ele não faz acepção de pessoas. Ele coloca diante de todos nós igualmente vida ou morte, bênção ou maldição, as mesmas opções. Agora, se vamos viver ou vamos morrer, se iremos optar pela bênção ou pela maldição, aí é com cada um de nós. É isso que Deus está falando. Nós somos resultado das nossas escolhas. No episódio que eu fiz menção, um episódio que você deve conhecer muito bem, o da crucificação, vemos algumas escolhas, gente, sendo feitas, cujos frutos foram colhidos naquela época e são colhidos até hoje, para ter uma ideia do impacto das nossas escolhas. Então eu quero mostrar algumas dessas escolhas para extrair delas chaves importantes para a nossa vida. Onde vemos escolhas neste capítulo do livro de Lucas? Primeiro, o povo. O povo, Pilatos, você sabe, ele examina Jesus e ele diz: não há pecado, ele não é criminoso. O povo o incita, o povo o espreme. E aí ele diz: não, eu não posso matar esse homem. O povo insiste mais uma vez. E aí Pilatos encontra uma brecha na lei. Ele diz: bom, a lei diz que por ocasião da Páscoa eu posso soltar alguém. Eu vou soltar Jesus. Não, nós escolhemos Barrabás. O povo tinha o poder de escolha entre Jesus e Barrabás. E quem que foi que o povo escolheu? O povo escolheu Barrabás. Esta, gente, foi a escolha, uma escolha muito equivocada. Agora, que escolha foi esta? Essa é a escolha do mal em detrimento do bem. É a escolha do errado em detrimento daquilo que é certo. Veja, o povo voluntariamente, o povo racionalmente, conscientemente, opta pelo homem da morte, opta pelo homem mau, opta pelo homem da maldade. Ele sabia quem era Jesus, o povo sabia. Eles sabiam que poder tinha Jesus, eles sabiam a que Jesus tinha vindo, quem era Jesus, o que ele havia feito, mas conscientemente eles voltaram-se para Barrabás. Quando a gente vê
de pessoas hoje optando pelo mal. O quanto a gente vê pessoas optando pelo erro, pelo equívoco, conscientes muitas vezes conscientes do que estão fazendo. Eu sei que esse caminho não é bom, eu sei que isso não é o melhor para mim, eu sei que isso está errado, mas eu vou assim mesmo. Vamos ver o que vai dar. Qual o problema, gente, de escolhermos desta forma? Quando tomamos este caminho, quando optamos pelo que sabemos não estar certo, né? Quando optamos pelo mal, gente, é questão de tempo para nós nos tornarmos vítimas deste mesmo mal. O Salmo 109, verso 17 diz exatamente isto: visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Que coisa! Escolheu o mal, escolheu a maldição, que ela lhe sobrevenha. Não optou pela bênção, que ela vá para bem longe dele. Ou seja, uma vez que você decidiu por aquilo que sabia não ser certo, se prepare. É o que a Bíblia está dizendo. O mal vai vir. Você optou pela maldição, é o que a Bíblia está dizendo. Né? E quando é que a gente toma esta atitude ou esta opção? Quando a gente faz esta opção pelo mal, pela maldição? Quando, por exemplo, você conhece a palavra de Deus, quando você conhece, né, sabe qual é o desejo de Deus para a sua vida, mas embora você saiba disso, você toma o caminho contrário, você se afasta disso. Né? Quando a pessoa faz a opção pela maldição, quando, né, outro exemplo, ela abre mão do parceiro, da parceira com a qual conviveu às vezes tantos anos. Né? Quando o filho, por exemplo, vira as costas para um pai por causa de amigos da rua. Quando a filha, né, transforma os pais em inimigos porque se apaixonou por alguém, por um rapaz, às vezes um rapaz errado. Né? Quando o jovem acaba abrindo mão do estudo, muitas vezes, que o capacitará para receber muito mais lá na frente, né, para ser muito mais no amanhã, porque está querendo hoje curtir a vida. Né? Ou quando os jovens se entregam, né, aos seus desejos, à sensualidade, achando que a sua atitude não terá consequências. Né? Quando eu abandono, por exemplo, o meu chamado, aquilo que eu sei que Deus tem para mim, que Ele colocou nas minhas mãos para fazer, que Ele confiou para mim. Isso tudo, gente, é optar conscientemente pelo caminho do erro. E aí o Salmo 109 se aplica no nosso caso. Pois bem, né, escolheu, né, você quis a maldição, agora arque com as consequências da sua escolha. Né, talvez neste momento você esteja colhendo as consequências amargas, advindas de algumas dessas escolhas. Né, os pais, né, o que os pais plantam no coração dos filhos, das filhas, eles irão colher. Né, e se você está colhendo, é porque você plantou em algum lugar, em algum momento. Ah, mas pastor, eu não me lembro de ter plantado nada. Talvez foi o fato de você não ter plantado nada, quando deveria ter plantado. Né? Porque a bênção ou o pecado, né, ou os equívocos, eles são praticados ou muitas vezes por omissão ou por comissão. Né? Pastor, eu nunca amaldiçoei meus filhos, né? Mas já deu um abraço neles? Você já deu um beijo? Né? Você já mostrou para eles o quanto eles são importantes para você? Né? De cada 10 palavras que você fala para ele, quantas são palavras, às vezes, de amor, de afirmação? Quantas são palavras que o valorizem, né? Pelo que eles são? Isto pode, com certeza, trazer consequências do mesmo jeito. A gente peca, né, pela prática, mas a gente também peca pela omissão. A primeira escolha que vemos, né, as pessoas às vezes fazendo, e nesse caso aqui, dessa passagem, é a escolha do mal em detrimento do bem, do errado em detrimento daquilo que é certo. Deus sabe quantos neste momento estão tomando decisões voluntárias pelo mal. Jovens, né, maridos, esposas, filhos, e o Senhor está dizendo volta, o Senhor está dizendo escolhe a bênção, o Senhor está dizendo escolhe a vida e você vai ser feliz. Uma segunda escolha que a gente vê no texto, depois você pode ler, é feita por Pilatos. Vemos que ele tinha o poder nas mãos. A Bíblia registra que ele, né, diz para Jesus, por que você não responde às questões que eu te faço? Você não sabe que eu tenho poder para te soltar e para te prender? Para te deixar viver ou para te matar? Ou seja, Pilatos tinha o poder para soltar. Vou soltar e ponto final. E ele estava diante de uma escolha, né? Soltar Jesus ou matar Jesus. Que escolha é esta? Ele estava dividido entre a opinião pública e o desejo do seu coração.
se você ler o contexto, você vai perceber o que Pilatos queria fazer. Você vai perceber qual de verdade era a intenção dele. Está muito claro no texto, era soltar. O desejo do coração de Pilatos era, gente, o homem não fez nada, eu vou soltá-lo. Né? E ele até tenta, mas o povo insiste. Né? Então ele fica entre o desejo do seu coração e a opinião pública. E ele escolhe o quê? Ele escolhe a opinião pública. Embora ele tenha dito, não, eu não acho nesse homem crime algum, não há crime, ainda assim, o que preocupou Pilatos foi o que? A opinião dos outros, a opinião das pessoas. E sabe por que isto? Por medo da rejeição. Por medo de ver a sua imagem, às vezes, vilipendiada, né? A sua imagem corroída junto da opinião pública. Por ser uma vítima crônica da opinião dos outros, ele aviltou-se a si mesmo. Talvez você diga, pastor, eu gostaria de viver uma outra coisa. Eu gostaria, pastor, de abandonar o erro. Sabe, eu queria vencer a minha própria fraqueza. Eu queria poder dizer não para os convites que me fazem, que eu sei que não vem de Deus. Como eu queria. Pilatos queria uma coisa, mas fez outra. Por medo da opinião pública. Talvez muitas vezes você já tenha ouvido falar de Deus, falar de Jesus, mas você tem medo de fazer uma decisão por Ele. Você tem um vazio enorme aí dentro de você e você sabe, né, que é só Ele que pode preencher. Né? Você tem vontade de repente de visitar uma igreja, sabe, para ouvir a palavra. Né? Você fica até emocionado quando você escuta, né? Escuta os louvores, escuta falar de Jesus. Seu desejo é de sair correndo para Deus e se atirar nos braços dele. Mas não. Imagina o que vão dizer, o que vão falar de você. No coração quer uma coisa, mas por causa da opinião alheia, faz outra. Ou no coração deseja se entregar para Deus, mas a sua razão diz que isto aí é fanatismo, né? Que não precisa chegar a tanto. Né? Ou deseja viver, né, de repente, uma outra história com Deus, mas por medo, de repente, de um compromisso, você se retrai. Ou por medo, às vezes, de ter que abrir mão de algumas coisas, de perdas. Pilatos queria uma coisa, mas fez outra. Ele amputou-se. Eu não estava lá, mas a Bíblia registra que ele tomou uma bacia com água e ele lavou as suas mãos ali, na frente de todo mundo. E ele disse, eu estou livre do sangue desse justo. Ele tentou tirar o corpo fora. Ele lavou as mãos, como quem imagina que lavando as mãos, a alma estará lavada, né? E a sua consciência estará limpa. A Bíblia diz que a mulher de Pilatos chega para ele, um pouco antes de tudo isso, e diz, olha, não te metas com esse justo, porque esta noite eu sofri muito por sua causa. Né? Não era para ele ter tomado a decisão que ele tomou, ele estava avisado, estava claro, mas ele o fez. Ele se aviltou, ele lesou-se a si mesmo por causa da opinião pública. Quando ele mandou matar a Jesus, o povo aplaudiu. Mas o aplauso do povo frente à sua decisão foi a prova cabal da rejeição de Deus a ele. Aplaudido pelo povo, mas rejeitado por Deus por causa da sua decisão. Foi uma opção pelo erro. Meu querido, se o teu coração deseja agradar a Deus, segue o teu coração. E se não deseja, né, faça isso da mesma forma, faça isso do mesmo jeito, porque é o certo a ser feito. A escolha de Pilatos foi a escolha da aparência em detrimento da essência, da opinião dos outros, pelo desejo do seu coração de agradar a Deus, de fazer o que Deus queria que ele fizesse. Uma terceira escolha foi o povo novamente. O povo trocou o futuro inteiro pelo momento que estava vivendo. A Bíblia diz que todos disseram crucifica-o. Então Pilatos, né, naquela hora diz, e como que eu fico com o sangue desse justo? Aí o povo responde, está em Mateus 27, 25, a gente está falando de Lucas, mas está lá em Mateus 27, 25, o povo diz, o seu sangue cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Você sabe o quanto o judeu sofreu em toda a história. Você sabe, né? Você já deve ter ouvido. Diversas perseguições, a destruição de Jerusalém no ano 60, né? Diversas invasões, o Holocausto, né? Guerras. Isto porque aquele povo teve diante de si a oportunidade de reconhecer Jesus, mas optou por rejeitá-lo. E por que rejeitou a Jesus?
Por quê? Sabe, o povo, naquele momento, estava tomado por ira. A Bíblia diz que o povo foi incitado pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelos religiosos. Quantas vezes, querido, querida, nós tomamos decisões equivocadas, né? E tomamos num momento de ira, tomamos num momento de mágoa, tomamos num momento de amargura, tomamos num momento em que nós não estamos no nosso melhor momento, estamos fora da razão. Vivemos coisas e tomamos decisões num momento que acabam reverberando por nossa vida inteira. O grande perigo, sabe, e o grande erro das pessoas é o de trocar o que elas mais desejam na vida pelo que elas mais desejam no momento. Ah, eu quero tanto isto, eu estou desesperado, eu quero, eu preciso. E aí você opta por ter um momento desejado, né, mas que te custará uma vida desejada. Pela aflição do momento, pelo desejo de aceitação do momento, pelo sentimento, às vezes, de rejeição do momento, pelo prazer do momento, pela situação do momento, você toma decisões que irão refletir no teu destino inteiro. Você acaba abrindo mão do futuro por causa de momentos. E, às vezes, até abrindo mão da eternidade, a vida eterna, o que é muito pior, né? Eu termino ainda mostrando uma quarta escolha. Foi a escolha dos ladrões na cruz. Que escolha foi essa? É a escolha da rebelião em detrimento da fé. A rebelião em detrimento da fé. Um pouco mais à frente, já no episódio da crucificação, diz que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. E quando Jesus estava no meio deles, ambos tiveram o privilégio de falar alguma coisa. O primeiro abriu a boca e falou o quê? Ué, você não é o Cristo? Desce daí e salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Você é um charlatão. Nunca tinha falado com Jesus e quando fala bobagem. O outro também abriu a boca, né? O que o outro diz? Considerando-se indigno, né, até de falar com Jesus, ele se dirige ao outro, ao colega e diz: cidadão, você não respeita a Deus nem estando na mesma posição com Ele? Nós estamos aqui porque nós merecemos, né? Nós somos o resultado das escolhas que nós fizemos. Nós estamos colhendo o que nós plantamos. Mas ele não fez nada disso, né? Ele advoga a causa de Jesus. Ele advoga. E em seguida ele se volta para Jesus e ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus responde: na verdade te digo, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Como quem diz: filho, você escolheu errado a vida inteira. E veja aonde você veio parar por causa dessas suas escolhas. Mas agora você está escolhendo certo. Agora você vai ver aonde eu irei te colocar, né? No meu reino, ao meu lado, vivendo a eternidade comigo. Nós somos resultados das nossas escolhas. Um prefere zombar, outro prefere crer. Um faz pouco caso, o outro se humilha. Um diz: não é comigo. O outro reconhece o chamado de Deus e se rende, né? Um perdido está até hoje e o outro salvo está até hoje, eternamente. Talvez você tenha escolhido errado, né, toda a sua vida até esse momento. Uma escolha que você fizer hoje pode mudar tudo que foi até este momento. Talvez até aqui você tenha pensado em escolher o erro, o errado, em continuar no caminho errado. Você estava sentado aí com isso em mente, em tomar essa decisão. Querido, mude a sua escolha. Não vá pelo caminho da rebelião. Você só precisa fazer uma escolha. A escolha de fazer escolhas certas. E tudo vai mudar daqui para frente, porque nós somos resultado disso, dessas escolhas. Escolha as coisas certas, as escolhas certas. As experiências do amanhã, sabe, as alegrias do amanhã, as tristezas, elas são escolhidas muito antes delas serem vivenciadas. Queria orar por você. Pai, eu quero orar por todos que me assistem agora. Eu acredito na tua providência. Eu acredito que tu falas conosco. Eu acredito que o Senhor está chegando na hora certa para trazer luz, para clarear as coisas. Chegando na hora certa e chegando às vezes como que alguém quando chega e grita conosco. Para a gente não cometer um erro, não fazer uma besteira diante de um momento de descuido. Senhor, que entendamos, Senhor,
tua palavra, tua voz, que nos deixemos alcançar pelo teu chamado, a tua advertência. Seja o que for, o caminho que for, que estejamos tomando no sentido de nos afastarmos, paremos agora. Façamos a escolha de voltar. Seja um desejo, Deus, que está nos movendo, seja uma atitude, uma rejeição, seja uma crítica de alguém, seja uma ideia que está consumindo o nosso coração. Deus, que agora a gente tome outro caminho, se liberte disso, ajuda-nos a nos libertarmos disso, ajuda, Deus, cada um que me escuta a libertar-se disso. É a minha oração, e que possamos fazer a escolha da fé ao invés da rebelião, possamos fazer a escolha da a vontade de Deus ao invés da opinião dos outros, possamos fazer a escolha daquilo que sabemos que é certo, que o Senhor está esperando de nós, ao contrário do erro, do caminho que sabemos que é errado. Eu oro, Deus, eu abençoo, Deus, cada um, coloco cada um diante de Ti, vem visitar, vem mudar essa situação, vem levar essa pessoa da paz para sair dessa situação, em nome de Jesus, amém. Amém. Todo milagre começa com uma conversa. O aconselhamento é a sabedoria sem dor. Sua reação, a palavra de Deus, ela determinará a reação de Deus a você. Deus abençoe você, espero que você curta, que você comente e principalmente compartilhe esse vídeo e até a nossa próxima conversa. Deus abençoe.